Olá, meus amigos, saudações rubro-negras, continuando aqui com a cobertura dos programas da televisão sobre o massacre que a gente sofreu ontem por o Bragantino. Temos aqui informações do Globo Esporte, do Jogo Aberto e do SBT Esporte Rio, onde teve um debate lá sobre o acontecido. Vamos ver, mas não se esquece de se inscrever no canal se você for flamenguista e deixe seu like para ajudar o nosso trabalho a chegar para muito mais gente. E o Flamengo, que vai jogar contra o Santos no domingo, levou de 4-0 do Bragantino. Um vareio do início ao fim. Gol! Não tem outra palavra, né? A derrota do Flamengo com o placar mais elástico nessa temporada. Não jogamos. Foi um sacode daqueles. Pior do que a final do Carioca. Caiu, Mosqueira, dominou, invadiu, perna esquerda, trouxe pra direita, agora a batida! 4-0 e ó, ficou barato, hein? Quando o melhor jogador do Flamengo é o goleiro, é porque tem alguma coisa muito errada. A entrada pra partida, até parecia que havia dois times em campo, né? Flamengo de branco, Bragantino de preto. Mas a real é que só o Bragantino jogou desde o começo chutando a gol, finalizando e dando muito trabalho. E outra vez o goleiro Matheus. Os caras finalizaram mais de 35 vezes. Já o Flamengo só dava chutão nele. E quando não era isso, o time literalmente derrapava em campo. Escorregou ali o Léo Pereira, mais um que escorrega. De tanto insistir, o Bragantino conseguiu um escanteio e na cobrança, Eduardo nem teve trabalho para se desmarcar e subir sozinho. O Eduardo subiu mais que o zagueiro. Cutucou no chão, a bola mata o goleiro Matheus Cunha. A gente não tá jogando, estamos deixando cada um tentando resolver sozinho, porque um não ajuda o outro, não tá aparecendo. Tá perdido até na entrevista. Em vez de reação do Flamengo, o que teve no segundo tempo foi mais pressão do Bragantino. Logo aos 3 minutos, já veio o segundo gol. Mandou uma paulada no canto esquerdo, essa nem o Matheus Cunha conseguiu chegar. O Bragantino amplia logo no comecinho do segundo tempo, Mosqueira. Para não dizer que o Flamengo não levou perigo, fez isso uma vez em todo o jogo. A batida da Arrascaeta e a bola passando e tocando no pé da trave lá do lado esquerdo, olha só. Muito pouco, se a gente for comparar com o adversário. O Bragantino finalizou 30 vezes no jogo. O maior número concedido pelo Flamengo numa partida nesse ano. Um passeio mesmo. Sem dificuldade, o Bragantino chegou ao terceiro gol. E no rebote, Alejandro. E olha o absurdo que eu vou dizer. Ou o São Paulo tira um Arrascaeta, um Everton Cebolinha, um Gerson e coloca um Vitor Hugo para reforçar essa marcação, ou vem mais por aí. E veio mesmo. Depois do lançamento, o Wesley escorregou sozinho. A bola ficou com o Mosqueira para fazer o quarto. Mosqueira dominou, invadiu, perna esquerda, trouxe pra direita, agora a batida! Como disse o Caio, virou goleada! Essa hora ele tava tão bolado que já tava falando, faz mais um, só de sacanagem. Foi aos 40 do segundo tempo que o Sampaoli fez o que o Caio pediu. Botou o Vitor Hugo no lugar do Arrascaeta. Depois de 10 dias sem jogar, 2 de folga e 8 trabalhando, o que se viu foi um Flamengo apático. Eu agora não tenho muita explicação. Eu tinha muita expectativa para esse jogo, mas o time foi superado pelo adversário, claramente. O Flamengo poderia ter chegado à vice-liderança, caiu para o 4º lugar e domingo volta a campo para enfrentar o Santos, um adversário que está em crise. O time tem que reagir rápido. Vinha de 10 jogos sem perder, mas a verdade é que a passividade do time me preocupa muito. A torcida tem o direito de reclamar de uma atuação como essa, porque é algo que nem a torcida e nem o clube merecem. Vamos começar com goleada. O Bragantino aplicou impiedosamente um 4-0 cirúrgico, determinado, empenhado pra cima do Flamengo. O Mengão treinou 10 dias com o São Paulo, deu um descanso físico pros caras, não adiantou nada. O time de Bragança Paulista aprontou e subiu na tabela. Futebol é uma caixinha de surpresa. Sem Gabigol, que Tá difícil assistir esses programas hoje. Pedro, de titular entre os jogadores que estiveram com suas seleções, o que vimos de bom do Flamengo no primeiro tempo foi praticamente a empolgação da torcida. Mas a animação foi dando espaço à preocupação. O Bragantino não deu sossego para a defesa rubro-negra
O goleiro Matheus Cunha teve trabalho em chutes de longa distância. O time de Pedro Caixinha jogava fácil, bola de pé em pé, até a finalização do colombiano Henry Mosquera. Aliás, guardem bem esse nome. O Flamengo parecia perdido, não se encontrava em campo e o Bragantino continuava buscando seu gol. Somente aos 33 minutos do primeiro tempo, um lampejo de Flamengo. Gerson acha Pedro na área que finaliza para fora. Agora Bem para não fora. tengo muita explicação. O time não encontrou nunca a possibilidade de emparejar o jogo. O Bragantino jogou um jogo de muita intensidade e superou ampliamente. O Bragantino não se assustou e continuou martelando o Mengão. Juninho Capixaba, belo chute. Aí no escanteio não teve jeito. Com estilo, Eduardo abriu o marcador. O segundo gol de cabeça do Bragantino neste Brasileirão. 1-0 no placar. Eu penso que é um partido extremadamente atípico. Eu não esperava um jogo assim. Em realidade, estou um pouco surpreendido por lo que aconteceu. No segundo tempo, o Bragantino continuou mandando no jogo. Henry Mosquera infernizou os flamenguistas e a recompensa veio aos 3 minutos. Bola roubada, corte em Thiago Maia e seu primeiro gol com a camisa do Bragantino. 2-0. Estou muito feliz por o gol de hoje. Me sinto muito emocionado porque foi meu primeiro gol. Já era hora de marcar, não? O Massa Bruta queria mais. Até que mais um lampejo de Flamengo. Mas a partida era mesmo de domínio do Bragantino. Alejandro, que havia entrado aos 26 minutos no lugar de Eduardo Sacha, 4 minutos depois aproveitou a sobra para fazer 3-0. Embalar o grito de olé. Pelo que eu vi, o olé do Camisa 9, Bragantino. Alejandro ainda carimbou a trave. O Antes de Flamengo. Wesley escorregar e entregar a bola para ele, Mosquera. Time mais caro da América Latina. O colombiano bailou literalmente, transformou o placar em goleada. Bragantino 4-0. A filosofia deste clube e obviamente do grupo onde está inserido aquilo que representa a marca Red Bull, essa verticalidade, essa intensidade, esse risco, esse desfrutar com a intensidade da vida e desfrutar com a intensidade também aquilo que são os jogos de futebol. O Flamengo, que não perdia há 10 jogos, chegou à 4ª derrota no Campeonato Brasileiro, a 3ª como visitante. A retomada após a data FIFA foi longe do esperado. No domingo será o Santos na Vila Belmiro, sem a presença da torcida e também sem essas provocações. Em defesa, Rápido, mas o Flamengo ainda pode ir para o Mundial esse ano. O Real Madrid não pode mais. Com muita vitória. Hoje, a verdade é que a passividade do time me preocupa muito. São Paulo, essa já foi. A noite no Nabizão foi do The Flash do Bragantino, o irreverente Henry Mosquera. Olha o direito autoral aí, Bandeirante. Aplicamos eso, la felicidad nos... Esa es la forma de expresar el momento feliz, bailando. Sí, Michael Jackson, hay que recordar un poco él. Vocês estão me quebrando, Bandeirantes. Não coloque música com direito autoral. Eu fiquei curiosa, porque ele começou com tudo a partida, não só pelos 2 gols. Mas o Henry Mosquera é colombiano, tem 21 anos, chegou em abril pro Bragantino, bem ansioso, e aí enfrenta um dos melhores times do mundo, que é o Flamengo, e acaba fazendo 2 gols, teve oportunidade, comemorou dançando, estiloso, me lembrou o Mina, ex-zagueiro do Palmeiras. Muito bom jogador, foi o destaque da partida. Essa alegria colombiana é demais, né? Assim, os jogadores têm essa característica, né, Loirão, de alegria. Eu entendi esse O aí, mas deixa quieto. Mas essa alegria colombiana cativa dentro do vestiário, né? Você vê o sorrisão dele, obviamente tem um motivo do sorriso e da dança, por ter sido o protagonista de um jogo e diante do adversário que vai vencer muitos jogos desse campeonato, mas a partida do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro foi a pior.
Você pegar os números, o Bragantino... O Davi Luiz tipo, concorda com você. O Bragantino finalizou, tipo, mais de 25 vezes, 30 finalizações contra 6 ou 7, 8 do Flamengo. Pior jogo do Brasileiro não, pior jogo do ano todo. O que chama a atenção é porque é o primeiro jogo depois de uma parada, né? Uma parada considerável, né? Então a gente falou muito aqui durante a semana passada quem iria aproveitar melhor essa parada. Tá claro que o Flamengo não aproveitou. Ou o treinamento foi muito puxado, ou eles treinaram demais, porque a gente sabe dessa intensidade, né, que o São Paulo tem, então de repente puxou demais essa corda durante esse período, porque o Flamengo não conseguia ter a bola, não conseguia marcar pressão, não teve em nenhum momento controle do jogo, ao contrário, o Bragantino foi muito superior. Um Bragantino que também, assim, com todo o respeito, não vai fazer esse tipo de jogo durante todo o campeonato, né? Vai oscilar, mas que dá um gás e dá uma moral pro Bragantino vencer o Flamengo da forma que venceu, isso dá. O Bragantino estava 3 jogos sem vencer e o Flamengo não perdia há 10 partidas. Acho que só assim a gente compara. A parada foi um tempo, sim, para treinamento, para entrosamento, e o Bragantino nitidamente aproveitou muito bem. Agora, o Flamengo sofre porque alguns atletas com data FIFA, né? O Pedro na seleção brasileira, o Pulgar, o Ayrton Lucas, Vidal, enfim, o elenco todo não está inteiro ali. Agora, não justifica, porque o Bragantino, o que me impressionou é que quando fez 1-0 com o Eduardo, parecia que não estava ganhando o jogo, parecia que precisava do resultado, continuou indo para cima, não perdeu o ímpeto ofensivo, foi sufocando, foi encurralando o Flamengo o jogo inteiro. Porque às vezes você fala, nossa, tá marcando muito, tá adiantando as linhas, de repente vai cansar. Não, o Bragantino, do início ao fim, ele foi melhor, ele buscou esse gol constantemente. O Sacha poderia ter marcado, o Alejandro outra vez, o Mosqueira também. Enfim, um time muito inspirado na noite de ontem. E o Flamengo tem que começar a pensar no Santos e esquecer, porque foi uma goleada muito fora da curva. A gente fala muito aqui do perder, né? Às vezes você perde até aquela forma de perder, né? E essa forma que o Flamengo perdeu traz uma responsabilidade muito grande pro próximo confronto. E aí vai enfrentar um Santos que, enfim, chovendo molhado a situação que o Santos vem vivendo, não de hoje, já de alguns anos. Então é importante esse próximo jogo pro Flamengo. Então você lê o teu TP com esse sorriso, mostra a tua asinha e a gente vai cortar pra botar no Twitter, pra gente engajar, tá bom, meu amorzinho? Chocolate em Bragança Paulista. O Bragantino goleou o Flamengo por 4-0 em noite irreconhecível do Rubro Negro. E o que é isso? Roda o VT. Cadê suas coxinhas, irreconhecível. Que eu tomei 4 e me deu asas. Rodou. Para os rubro-negros esquecerem. Desde o início, o domínio da partida era do Bragantino. E quem precisou trabalhar bastante foi Matheus Cunha. A primeira boa chegada do Massa Bruta foi com o Mosqueira, que lança forte e o goleiro do Fla salva. A equipe carioca teve uma chance com o Pedro, que deu um chute de primeira, mas a bola foi para fora. E em cobrança de escanteio, Eduardo Santos aparece para abrir o placar para o time paulista. 1-0. Na segunda etapa, logo aos 3 minutos, o Bragantino volta mais inspirado. Henry Mosqueira faz essa bela jogada e manda bonito para o fundo da rede. 2-0. A outra pouca oportunidade do Fla foi com a Arrascaeta, que bate colocado e acerta a trave. Mas o terceiro do Massa Bruta não demorou a sair. Evangelista cabeceia na trave e na sobra Alejandro manda para o fundo da rede. E para fechar a goleada, o jogador da noite fez mais um. Mosqueira aproveita o erro de Wesley para fazer mais um belo gol e o quarto do time paulista, que comandou a partida com nada mais nada menos que 30 finalizações. A derrota interrompeu a sequência de 10 jogos de vencibilidade do Fla e o time ainda perdeu a chance de encostar na liderança do campeonato. O rubro-negro já está no Rio, mas tem mais uma viagem para enfrentar o Santos no domingo. Não tem como entender isso aí que aconteceu. Muito bem, agora vamos falar sério, né, gente? Vamos falar de futebol? Não que não seja legal fazer uma zoeira, né? Mas vamos falar sério, Lucas Pedrosa, boa tarde, Vene Casagrande. Aproveita que seu time daqui a pouco sai da liderança, hein? Minha gente, tem gente que tá feliz, tem gente que tá mais ou menos. Eu tô no grupo do feliz. Justo. Ô, Vene Casagrande, o que aconteceu com o Flamengo? O que aconteceu? Será que ele consegue dizer alguma coisa? Eu não consigo. Não é um retrospecto bacana, não, né? Mas isso não justifica o que aconteceu na noite de ontem. Tô tentando te ajudar, mas... De verdade, eu sou um cara que eu sempre tento... Você me conhece, Pedrosa me conhece. Sempre tento enxergar o lado bom das partidas, mesmo após a derrota. Só que no caso de ontem, eu não consigo levar em consideração nada de positivo. E vou além. Eu não consigo lembrar de uma partida que o Flamengo tenha feito tão mal assim um jogo. Pessoal, o jogo foi 4-0, mas poderia ter sido muito mais. E eu vou me pegar numa palavra que o São Paulo disse após a partida na entrevista coletiva. Passividade. Foi isso que o Flamengo foi. Um time
sem vontade, um time sem garra, um time sem tesão de estar em campo. E eu vou destacar alguns jogadores aqui. O que o Thiago Maia fez ontem é um absurdo. Ele parecia que não queria estar em campo ontem. A forma como ele estava atuando ontem, totalmente, sabe, sem noção. 2 gols em cima dele. O primeiro gol que o Flamengo tomou foi graças à marcação terrível dele. O Gerson, mais uma partida fraca do Gerson. Tava vindo bem. Ribeiro também, parece que não esteve em campo. Arrascaeta, pra mim é ídolo. Só que tem que ser cobrado. Ele não consegue mais entregar, sobretudo a parte física, aquilo que se entregava anteriormente. E vou além, o Sampaoli também errou. O time, de uma forma geral, foi muito mal. Só que as opções do Sampaoli não foram umas opções boas. Ele começou o time com o Léo Pereira na lateral esquerda. Vou falar, contra o Grêmio deu aqui, certo, né? Só que contra o Red Bull Bragantino não deu certo. O que era para ele fazer no segundo tempo? Tira o Léo Pereira, coloca o Ayrton Lucas. Tira o Thiago Maia. Ele voltar com o Thiago Maia para o segundo tempo foi um absurdo, gente. Porque o Thiago Maia estava andando em campo, o time muito mal em campo. Qual deveria ter sido a troca pro Eles Vitória? botaram o Pulgar, era só botar o Pulgar no lugar do Thiago Maia. Por quê? O que estava faltando no Flamengo? Uma saída de bola boa, e não estava tendo o Thiago Maia e Gerson. Os dois não estavam se entendendo dentro de campo. Outro que foi muito mal, o Pedro. Ah, mas o esquema não ajuda o Pedro. Isso não justifica a partida que ele fez ontem. Uma partida sem vontade Não também. é de hoje, né, que o Pedro não vem bem, né? Só que ontem foi pior ainda, Fernanda Maia. Então, essa palavra que o Sampaoli disse ontem resume muito bem o que foi o Flamengo contra o Red Bull Bragantino. Um time totalmente sem vontade. E isso tem que ser cobrado. Sabe o que me parece? Que o elenco, que os jogadores escolhem partida para jogar, para mostrar aquela vontade. Contra o Fluminense fez uma partida absurda pela Copa do Brasil. Aí agora, quando é jogo de mata-mata, é sempre isso. E a gente está falando de um time que ficou 8, 9 dias se preparando. Aquilo que era para melhorar, piorou. Inclusive a parte física. Se a gente for olhar o jogo, aos 25 do segundo tempo, os jogadores extremamente cansados. Porque nada justifica isso. Depois de um longo período se preparando, o que era para melhorar só piorou. É uma partida para a torcida do Flamengo esquecer, para o técnico Jorge Sampaoli esquecer e para esses jogadores não esquecerem. Esquecer não, para lembrar, tem que lembrar disso aí. Não é possível que eles acordem hoje, se olhem no espelho e falem assim, tomar vergonha na cara. Com a camisa do Flamengo. É algo para a torcida um dia bater palma? Claro que não, eles têm que ser cobrados e eles não são cobrados. É tudo isso. Ah, não, é um elenco vencedor. E daí que é um elenco vencedor? E eu não vou me pegar nesse discurso de que tem que contratar. Ah, tem que contratar. Não, tem que contratar? Concordo que tem que contratar. Mas também tem que cobrar desses jogadores. Não é normal a partida que eles fizeram ontem. E eles precisam ter vergonha na cara. Aquilo que eles não teve na noite de ontem, eles precisam ter vergonha na cara e fazer uma partida que o torcedor do Flamengo merece. Porque o que foi mostrado ontem é lamentável. Vocês têm que ter vergonha. Respira, Vênia. Toma aqui o Red Bull. Ó, melhor. Respira. Toma mais um pouquinho Toma. aí. Ô, Lucas, É o vascaíno zoando. Você é vascaíno, você não devia nem falar nada. Não teve nada de bom. O careca. Eu vou bater palmas aí para a atuação do Matheus Cunha, porque se não fosse ele, o placar seria muito mais elástico. Lucas Pedrosa, você que deve ter visto quase que a rodada toda, né? Quase todos os jogos, vamos dizer. Fico com 3 telas. Esse foi a primeira rodada nessa parada data FIFA. Que a gente pede tanto, porque é tão chato ter que servir o jogador para a seleção, e aí você continuar o teu time jogando, se você tem um jogador que sai, e você perde o jogador. No final das contas, muitos times acabaram perdendo as peças porque a data FIFA não é o suficiente. Mas em contrapartida, na minha opinião, pelo que eu vi de resultado de futebol, a data não foi legal para ninguém. Porque os jogos foram feios, você via que o nível de concentração dos jogadores, não só do Flamengo, estou dizendo de todos os jogos, os que eu assisti pelo menos, que foram alguns, não eram jogos do que a gente estava vendo naquela pegada. Será que a data FIFA não foi tão bacana assim? Não, Fernanda, não Tô consigo tentando atrelar ajudar, dessa não, forma. não tem, não. Tá bom. A gente está falando Eu aqui achei que eu ia de chamar uma de equipe desculpa. que sofreu mais de 30 finalizações. As estatísticas do Bragantino são essas. Foram mais de 30 chutes. Então, assim, cara, era uma superioridade completamente desproporcional ao que é o elenco do Bragantino e o que é o elenco do Flamengo. Se fosse ao contrário, já seria espantoso. O Flamengo fazendo mais de 30 finalizações contra um time de Série A, como é o Bragantino, já seria espantoso. Sendo o Flamengo um time que tem um investimento de mais de 30 milhões de reais, eu sempre falo isso aqui, e eu concordo com o Benê. Ah, tem que ter reforço, tem que ter ali. Cara, isso não justifica. O time do Flamengo é um time milionário. É um time que tem vários jogadores aí de seleção. Quanto custa a folha salarial? Mais de 30 milhões de reais. Por mês. Então, assim, cara... Por mês, gente. Desculpa, de verdade.
verdade. Eu nem gosto de falar isso, eu respeito muitos atletas. Parecia um time profissional contra um time amador. A verdade era essa. Concordo plenamente com o Venê, tá? Em relação à vontade, porque eu não gosto de usar esse argumento. Mas ontem, cara, era uma coisa apática. Parece que eles sentaram em tudo que eles fizeram antes da data FIFA, e você citou a data FIFA, e ficaram esperando como se fosse mágica que ia acontecer. Pedrosa, o Bragantino tava com 11 desfalques. Assim, isso é absurdo, gente. E desculpa, aí sentaram na boa campanha que fizeram antes da data FIFA e chegaram no jogo como se fossem ganhar a qualquer momento. Foi, muito pelo contrário, foram amassados. Estavam numa crescente. O Flamengo ontem foi amassado pelo Bragantino. De verdade, eu não lembro do Flamengo sendo massacrado assim, da forma que foi ontem. Se a gente levar em consideração futebol, assim, sem importância da partida, tá? Mas de 2019 pra cá, eu arrisco dizer que foi a pior partida do Flamengo. Não, esquece. Aquela porrada que tomou lá na Libertadores. Não. Deu vale. Naquele jogo, em um determinado momento, né? o Flamengo estava até melhor na partida. Só que acabou tomando gol. Na partida de ontem, o Flamengo não foi melhor em nenhum momento. Nada. Em nenhum momento. Assim, do primeiro minuto ao último minuto. É estranho. Pra mim, a sensação que eu tive é, sentamos no que a gente fez antes da data FIFA e tá tranquilo. Nosso Mas time sabe muito qual é o melhor. problema? E aí foi displicência técnica, displicência tática, time apático, jogadores individualmente muito abaixo. Cara, a partida que o Gerson fez ontem foi uma vergonha. E eu adoro o Gerson, acho o Gerson um craque do futebol brasileiro. Desculpa, parecia que ele estava, repito, aqui no Rio de Janeiro. O senhor Davi Luiz, a mesma coisa. O Thiago Maia, porra, desculpa. Tinha torcedor do Flamengo falando que o Thiago Maia era o Márcio Araújo desse elenco. Eu não concordo. Pode falar porra na televisão, isso estava no SBT, a TV da família brasileira. Mas ontem, cara, de verdade, assim, muita displicência, muita. O Vasco que tá nessa lama toda, eu conheço muito bem. Foram coisas parecidas, assim. Sabe qual é o grande problema? Qual é, Venê? Assim, o Pedrosa fala assim, parece que eles sentaram no que eles fizeram antes da data FIFA. Antes da data FIFA, eles estavam com 10 jogos de vencibilidade. Só que se a gente for analisar as partidas, não eram boas partidas. Inclusive, a última partida antes da data FIFA contra o Grêmio foi basicamente a mesma coisa. A diferença é, o Grêmio não conseguiu botar a bola na rede. Porque o Grêmio chegou muito ao gol do Flamengo. Só que não conseguiu estufar a rede. Já o Red Bull Bragantino, toda vez que chegava, era com muito perigo e conseguiu botar 4. E poderia ter colocado mais. Eu acho que o desempenho antes da data FIFA não era bom para eles sentarem nessa zona de conforto. A minha expectativa era, pelo menos estava tendo resultado, agora vai melhorar a parte física e também a parte tática, a organização. Só que piorou a parte física e a organização tática e, sobretudo, eles não mostraram nenhuma vontade. Porque perder, Fernanda Maia, vai perder em determinado momento. A forma é como perde. E a forma como o Flamengo perdeu ontem, repito, foi uma forma vergonhosa, vexatória. Tem vários adjetivos aqui pra gente definir essa partida. Existe aquela derrota que você perde com honra, né? Não foi o caso. É só você, ô careca. Então é isso, meus amigos. Hoje foi sem animação, porque foi realmente complicado de assistir todos esses programas da televisão. Só coisa ruim sobre o Flamengo, porque esse jogo de ontem realmente foi o pior jogo que o Flamengo fez no ano. O Gerson, que estava vindo muito bem, foi mal. O Everton Ribeiro, que estava vindo bem, foi mal. O Arrascaeta, foi mal. O Davi Luiz, quase todo mundo foi mal. Temos que ver o que o clube vai fazer, porque não é possível que fique dessa forma. Alguma coisa tem que ser cobrada lá dentro, porque não é normal que isso aconteça. Não é normal esse desempenho que o time teve ontem. Mas então é isso, se inscreve no canal, deixa o seu like, tamo junto, grande salve a todos, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.